Boa noite, bem-vindos à nossa live diária em setembro. Vou colocar uma música para que vocês entrem. Bem-vindos. Oi, Sheila. Bem-vindos todos. Muito feliz que vocês estão aqui hoje. Vou colocar uma musiquinha enquanto vocês entram. Hoje tenho várias novidades para vocês. Na verdade, um presente no final da live. E também um assunto super legal que eu separei e deixei para contar para vocês hoje. Então sejam todos bem-vindos à nossa live diária de 18h30, o nosso Momento Saúde. A gente está em plena jornada de 21 dias, então a gente está participando por um desafio. O pessoal que está no grupo do Telegram, gente, e quem não está ainda, eu vou disponibilizar para vocês o link no meu story para quem quiser participar. Porque hoje, boa noite, Marcos. Hoje a gente tem um e-book para vocês de receitas depois dessa live. E a gente vai falar sobre Ayurveda. Eu estou vendo que tem pacientes queridas que estão entrando hoje. Estou muito feliz que vocês estão aqui. E eu não sei se vocês conhecem a Ayurveda. Quem conhece me dá um ok, me dá um oi. A gente vai trocar uma ideia e depois a gente também vai falar, gente, eu vou abrir para vocês para perguntas. Então fiquem à vontade para poder colocar as perguntas que depois eu vou respondendo aos poucos, tá? Então olha só, Ayurveda é uma medicina oriental indiana, tá? Do Oriente, milenar, tem mais de 5.000 anos, tá? Que começou com observação dos elementos da natureza no nosso corpo, tá? A gente tem éter, ar, fogo, água e terra. São 5 elementos da natureza que se combinam no nosso corpo e determinam alguns tipos físicos, que são os doshas, né? E aí os médicos dessa antiguidade, eles começaram a observar como o corpo dessas pessoas reagia. E aí eles criaram 3 tipos principais, que são os doshas, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho desses doshas. Depois eu vou deixar esse livro para vocês. Eu sei que ele tá trocado, porque a gente tá de frente, então não dá para vocês verem direito, tá? Mas ele é um livro assim básico, que fala um pouco de tudo da Ayurveda, para que vocês possam conhecer um pouco dessa metodologia de trabalho que eu uso hoje em dia para determinar alguns ajustes finos na nutrição holística e na nutrição funcional de alguns pacientes. Então eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Gente, como é que a Ayurveda ela é usada, né, no dia a dia? Porque assim, antigamente essa metodologia é oriental e a gente está no Ocidente. Então a gente passa por um processo, eu acho que mais difícil, porque assim, a gente não está num ambiente, né, de calor como é a Índia, né, num ambiente onde tem aqueles hábitos, né, onde você tem a questão do animal, da vaca, que é um animal sagrado, né, e a gente está no Ocidente, a gente tem algumas questões que são diferentes aqui. Mas eu acho que esse ajuste fino ele é muito importante, né? Então o que eles começaram a observar nesses 3 doshas? A gente tem o Vata. Vata, ela é a combinação de 2 elementos, de éter e ar e vento, tá? São pessoas que são mais de constituição física mais magras, são pessoas que são mais delgadas, são pessoas que têm a pele mais seca, o cabelo seco, são pessoas que têm tendência à prisão de ventre. Então a constituição física do Vata, por ser ar, por ser seco, né, é leve e seco como ar, né? São pessoas muito criativas, né? As Vatas, né, em geral, são pessoas que ficam cansadas com muita facilidade, porque elas têm pouca densidade, né? Diferentemente da Pitta, né? O dosha Pitta, ele é um dosha que tem a combinação de fogo e água. Então são pessoas com porte mais atlético, né? São pessoas que são naturalmente mais tendenciosas a serem atléticas e terem mais tendência a esporte, mais competitivas. São pessoas líderes, né? O Pitta, ele é basicamente aquela pessoa assim da ação, que vai e faz.
mas são pessoas que têm um estômago mais delicado também, né? Então vocês vão depois entendendo aí, eu vou prometer para vocês que vou deixar um questionário do dosha disponível online para que vocês possam entender como a gente faz essa determinação, tá? E aí, como ela tem água e fogo, geralmente são pessoas mais calorosas, mais quentes, que ruborizam com facilidade, tá? Então, essas são as características básicas de Pitta, né? Então, a gente já viu. Para quem tá chegando agora, gente, a gente tá falando hoje sobre Ayurveda, tá? E aí eu vou abrir para perguntas depois. A gente tem um presente para vocês e a gente tá falando um pouco dos tipos físicos da Ayurveda. A Ayurveda é uma medicina tradicional indiana muito antiga, que eu uso muito na prática clínica para fazer ajuste nos meus pacientes dentro da nutrição funcional e holística. Por quê? Porque não adianta um Pitta e não adianta um Vata, que é uma pessoa que é muito magra, ou adianta um Kapha, que é uma que a gente vai falar Kapha ou Kapha, tanto faz. A pessoa ficar, que é o Kapha, a gente vai falar sobre terra e água, são pessoas que têm o corpo maior, de constituição física, talvez do biotipo, seriam pessoas que seriam mais endomorfas, tá? Que são pessoas que têm mais massa muscular, que têm mais densidade, né? Então, como a gente estava falando, o Pitta é água e fogo e o Kapha é terra e água. Então, são pessoas que têm uma tendência a acumular mais líquido, são umas pessoas que têm tendência a ter um pouco mais de gordura, porque elas são amáveis, afáveis como a terra, são pessoas que são receptivas, que gostam de ter densidade para abraçar, são pessoas muito acolhedoras, são pessoas mais calmas. Como o Pitta é líder, o Kapha é aquela pessoa mais zen, mais calma. Então você tem essa diferença um pouco dos doshas, né? E aí você me pergunta assim, Isabela, como é que você usa o dosha? O que a gente pode aprender com isso? Gente, se a gente não souber como é que é o nosso tipo físico, a gente não vai se alimentar de maneira adequada. A gente não vai saber qual que é o nosso tipo de exercício ideal. Então, quem sabe qual que é o dosha, o seu próprio dosha, depois me conta aqui para eu saber se você sabe, e se não, para eu poder ir ajudando e direcionando vocês, tá? Então, o que em geral a gente usa como base, tá, gente, na Ayurveda? A gente tem alimentos, a gente usa as masalas, que são alimentos que são temperos, que medicam a comida, tá? Em geral, dependendo da pessoa, ela não deve fazer tanto, por exemplo, a Vata, que é uma pessoa que é éter e ar e vento, ela não deve fazer jejum prolongado, que ela fica mais desconcentrada, porque como o vento está na mente dela, principalmente no cérebro, são pessoas muito criativas, né? Então eu tenho um pouco de Vata e Pitta, e depois vocês vão entender com vocês como é que são pessoas que são mais, que falam de tudo, que são mais criativas, que são mais como é que fala? Quando a gente fala de vento assim, são pessoas que voam, que viajam, sabe? E o Kapha já são pessoas que são mais fincadas no chão, na terra, né? Que elas têm essa constituição. Então é muito lindo isso, né? Ó, a gente está tendo um depoimento aqui da Cura Tea Time, que lindo é esse Insta seu, falando que conheceu em 2015 pela Laura Pires, que é uma das nossas maiores terapeutas ayurvédicas hoje do país, né? Então ela é uma especialista muito maravilhosa. Eu tenho todo o respeito pelo trabalho da Laura. E assim, gente, como é que eu posso falar com vocês que a Ayurveda ela vai trabalhar de uma maneira nos trazendo para a nossa natureza? Né? Eu acho que quando a gente conhece a nossa natureza, a gente não agride o nosso corpo, né? Porque o que eu costumo muito ver são Kaphas, que são mulheres ou homens mais fortes, troncudos, com terra, com ar, com água, querendo virar um Vata. E aí você tem essa questão de... não é só de desencontro, são pessoas que às vezes não aceitam o próprio corpo, sabe? Então eu acho muito importante a gente compreender que a Ayurveda, ela traz pra gente a nossa natureza, né? E isso é maravilhoso. Depois eu queria fazer um tour com vocês, só abrindo aqui um pouco. Eu coloquei uma musiquinha aqui de acalmar, mas eu queria fazer um tour com vocês para mostrar. Eu coloquei alguns óleos essenciais hoje. Eu estava até trabalhando até agora, montando um cardápio maravilhoso para uma paciente minha, que eu espero que ela esteja vendo ainda, que está ficando fantástico. Eu já imprimi só de receita aqui novas, ó, um calhamaço de receitas. E aí eu queria contar para vocês que
vocês vão ganhar um e-book hoje, no final da nossa live, que vai ser um e-book com receitas. A gente tá, igual eu falei com vocês, a gente tá no meio de uma jornada de 21 dias. E essa jornada é para que vocês possam mudar um hábito, montar uma intenção para esses 21 dias, se conectar com o que vocês querem mudar na vida de vocês e que vocês possam até escrever isso. E eu tenho compartilhado nas minhas redes, não só, mas mais no Telegram, tá, gente? Eu tenho alguns grupos no WhatsApp, mas no Telegram, no grupo de WhatsApp do Telegram, eu tô compartilhando todos os dias, porque não dá pra compartilhar em todos os lugares. Eu posso colocar aqui no Instagram pra vocês, tá? Se eu compartilhar, eu compartilho aqui também. Então eu fiz esse e-book para que vocês possam ter acesso e a gente tá no meio dessa jornada. E por que eu decidi falar de Ayurveda para vocês nessa live de hoje, né? Porque assim, eu sempre peço uma orientação para trazer algum assunto que possa somar na vida de vocês de alguma maneira. Ó, chegou uma coisa aqui. E assim, eu falo que a Ayurveda é não é só uma medicina, né? É uma terapia que ela conecta a gente com o nosso corpo, né? A partir do momento que você aceita a sua natureza, você entende quem você é, você passa a se alimentar de uma maneira coerente, né? Você cria uma ressonância, né? Você começa a entender que o seu corpo precisa de algumas coisas específicas e não de outras, né? Então, algumas dicas, por exemplo, da alimentação para o Vata, que é o indivíduo que é mais magro. Ele precisa de uma alimentação mais oleosa, mais cozida, menos seca, porque ele já é seco. Se o Vata, gente, come alimento mais seco, ele resseca o intestino, trava, né? Então, assim, a gente precisa usar, por exemplo, a água morna com limão. Você pode usar a própria água morna mesmo, natural, ou com cúrcuma, que você pode fazer de manhã também, em jejum, né? Isso para os 3 doshas, não tem problema. E ele também precisa de uma atividade física um pouco mais calma, né? Porque se você é o Vata, como ele é uma pessoa acelerada, ele tem que fazer alguma coisa que traga ele para o momento presente. Então você tem, por exemplo, yoga, você tem, por exemplo, a musculação, né? Porque são pessoas muito delgadas. Então elas precisam de ganhar músculo, tá? Isso é muito importante. Já a Pitta, ela já é competitiva, né? O dosha Pitta, ele é um dosha competitivo por ser fogo. O fogo é o que dá forma, né, para a natureza, né? Quando você olha o fogo, os elementos da natureza, você vê a beleza, né? São pessoas que geralmente são mais ruborizadas, têm olhos mais claros, né? Então elas têm que tomar um pouco de cuidado com alimentos muito apimentados, né? Elas precisam também de alguns alimentos mais cozidos e também ela pode usar algumas coisas mais, como salada. Quando o fogo digestivo está muito alto, ela pode usar alimentos mais frescos, né? Para acalmar um pouco esse fogo digestivo, né? E aí eu vou lembrei agora de falar para vocês do Ama, que é uma coisa que eu vou falar, e também do aumento do Agni, que é o fogo digestivo. Eu vou terminar só de dar a dica da alimentação para o Kapha. E o Kapha é aquele indivíduo que é mais forte, que se beneficia muito bem com o jejum, né? Então não são todos. Lembrando que todos nós temos os 3 doshas em equilíbrio. A gente pode ser tridosha ou a gente pode ser bidosha. Então a gente pode ser, por exemplo, Vata, Pitta, Kapha, Pitta ou Pitta, Kapha. A gente vai se organizando de acordo com o que os elementos se distribuem no seu organismo, tá? Então, via de regra, o Kapha, repetindo, que é terra e água, que são pessoas que têm mais corpo, mais massa, essas pessoas se beneficiam muito com o jejum. Lógico que supervisionado, gente. A gente não vai fazer coisa na nossa cabeça, tá? Procure sempre um profissional para te ajudar, estude. É uma coisa que eu sempre falo aqui, por isso que eu estou mostrando o livro para vocês. Que vocês possam pesquisar e entender de onde saem essas informações para vocês não colocarem a saúde de vocês em risco. Isso é muito importante. Então essas pessoas, os Kaphas, eles podem fazer uma dieta líquida, por exemplo, tomar sopa à noite, fazer um jejum, evitar comer várias vezes ao dia, né? A pessoa pode fazer 2 ou 3 refeições, fazer café da manhã, almoço e jantar, porque são pessoas que têm uma necessidade energética talvez um pouco menor.
Eles precisam fazer exercício como HIIT, exercícios de alta intensidade, né? Exercícios aeróbicos, caminhar bastante para que eles queimem essa energia, essa água, né? Porque a água, a tendência da água, ela é cair, né, gente? A tendência da água é ir pro chão. E esse é o Kapha, né? O Kapha, ele tem essa combinação de terra e água. Você imagina o tanto que é hidratado essa pessoa. Essa pessoa, o Kapha, é uma pessoa mais fincada no chão, mais enraizada, né? Então ela precisa dessa coisa do movimento para tirar ela desse estado de neutralidade, tá? Então a gente falou da importância desses 3 doshas. A gente agora já sabe o que é cada um. Então a gente sabe o que é Vata, a gente sabe o que é Pitta e Kapha. A gente tem esses 3 doshas que são eles se combinam entre si para determinar um formato de pessoa, de corpo, né? Por isso que nós somos tão individuais. Lembrando que isso foi experienciação há mais de 5.000 anos atrás, tá? Olha só, há mais de 5.000 anos atrás, e aí você começa a entender, na época não tinha nem tanta medicina assim, né, gente? A medicina, ela era uma coisa de observação, não tinha ciência, né, na verdade. A medicina, ela já existia por causa da medicina ayurvédica, mas, enfim, foi uma observação, tá? Então, o mais importante também é a gente entender que a gente tem alguns sinais do nosso corpo que são vitais dentro da Ayurveda, como, por exemplo, sinais de fome e saciedade. Então, quando a gente fala de fome e saciedade, a gente tem 2 substâncias que são vitais e fundamentais. Uma é a ama, que é a produção de toxina pelo corpo, e a outra é o Agni, que é o nosso fogo digestivo, que são conceitos dentro da Ayurveda muito importantes. Então, por exemplo, se eu falar para vocês, quando a gente acorda, por isso que é tão importante a gente usar um raspador de língua. Eu fiz um vídeo para vocês, vai sair em breve, falando sobre a importância de se raspar a língua logo pela manhã em jejum, porque a grande toxina do nosso corpo, além de ser eliminada pela urina e metabolizada pelo fígado, a gente acaba acumulando na nossa língua esse ama, que é aquela saborra branca quando a gente acorda. Então, se vocês ainda não conhecem um raspador de língua, eu tenho um ótimo depois que eu vou mostrar pra vocês, que eu ganhei até de umas meninas que vendem, que chama da Holistics. A gente vai falar, a gente fez um vídeo sobre isso. Então, assim, primeira coisa ao acordar, gente, raspar a língua, pra gente poder tirar essa saborra branca, porque isso é toxina acumulada. E se a gente acorda de manhã e bebe água logo em jejum em cima dessa toxina, essa toxina volta toda pro seu corpo. Então, é muito importante que a gente faça isso, tá? Lembrando que não só escovação e etc, mas assim, observe se você está produzindo muita toxina e como anda a sua digestão de acordo com a sua saborra branca. A Nath já está me perguntando aqui, eu já vou até falar sobre isso. Nath, não, escovar a língua não é a mesma função da raspagem da língua, gente, porque a língua, você tem um equipamento, né, que é como se fosse, quando eu falo assim, gente, é porque ele é em forma de U, assim, ao contrário, que ele é ou de aço inoxidável, enfim, e aí você usa. Eu prometo pra vocês que eu vou mostrar depois o que eu tenho, tá? E aí, você consegue ver se você tá muito intoxicado de acordo com a sua língua, sabia disso? Então a gente tem que observar como está a língua da gente. Ou logo pela manhã, ou depois de escovar, porque você vai acumulando em cima da superfície da língua as toxinas, e isso piora até, gente, inclusive, paladar, né, halitose. Então a gente precisa cuidar disso, tá bom? E aí eu ia falar também sobre o Agni. O Agni é o nosso fogo digestivo, que é um sinal, gente, a gente tem a fome fisiológica, que é a fome natural, né? E a fome emocional, tá? Fofa. E aí, o que acontece? Muitas pessoas não esperam aquela fome, aquela dor no estômago para comer de novo. E aí você acaba por não digerir bem a refeição anterior. Então, segundo a Ayurveda, essa coisa de comer muito seguido um do outro, são várias metodologias, gente. O que acontece?
Você precisa sentir que o seu fogo digestivo, que é o Agni, ele está apto a digerir os alimentos, tá? Eu já respondo as perguntas, tá, gente? Então, assim, observe os sinais e sintomas do seu organismo. Uma pergunta que eu gosto muito de fazer para vocês e que vocês façam eu estou com fome ou é vontade de comer? Vocês têm que ouvir o corpo de vocês. Né? Às vezes a gente sai assim, desenfreado, comendo, consumindo coisas, ou enfim, bebidas e etc. E não pergunta para o corpo se ele está com fome, concordam? Então assim, o melhor momento para você digerir um alimento é um momento onde você está com esse fogo digestivo, é aquele pequeno ardor no organismo, gente, que fala, olha, eu estou apta a digerir este alimento que eu estou ingerindo. E outra, gente, a digestão, ela começa pelo olhar, porque a partir do olhar você já começa a produzir saliva para digerir o alimento, né? Então a visão, ela é um sentido que estimula muito a nossa digestão, né? Então olhar um alimento, sentir o cheiro do alimento, por isso que o nariz está perto da boca, isso a gente sabe, né? Então, assim, é interessante que a gente esteja conectado com os nossos sentidos quando a gente for fazer uma refeição. Se pergunte se você está com fome ou com vontade de comer. Observe se o seu sistema digestivo, se seu Agni, o seu fogo digestivo, ele esteja atuante para ele digerir esses alimentos de uma maneira adequada, tá? Coma devagar, a gente sabe, né, que a gente tem que comer de maneira devagar. E outra coisa, a quantidade. Porque também, segundo a Ayurveda, nós precisamos dessa quantidade aqui de alimentos, que é o tamanho do nosso estômago. É como se fosse assim. Você pode, porque o estômago, gente, ele é um órgão mais ou menos desse tamanho, do tamanho da nossa mão. Então, por isso que cada pessoa tem uma necessidade de energia maior ou menor, por causa da nossa quantidade, do nosso invólucro, né, do nosso estômago. Né? Então, via de regra, a gente deve comer pouco, devagar, mastigar bem, sentir o cheiro dos alimentos, estar presente. Eu acho que a mastigação é um dos maiores sinais que pode te ajudar na saciedade, tá? Então, para quem chegou agora também, a gente está falando da Ayurveda hoje, a gente já falou dos 3 doshas, e aí já eu vou abrir para perguntas para vocês, tá? E aí, gente, sabe o que eu acho mais legal disso tudo? Eu queria saber se vocês estão gostando. É o seguinte, a gente entende que nós somos seres únicos, que não existe uma dieta perfeita para todo mundo, né? Que isso pode ser determinado de acordo com o seu biotipo, o seu dosha, a sua genética, as suas necessidades, a sua cultura, o seu nível de atividade física, né, as suas necessidades emocionais e vitais, né? O tipo de atividade ocupacional que você faz. Às vezes são pessoas que ficam muito sentadas, né? Então a gente precisa de um pouco menos de energia. Então, mais uma vez, cada vez mais, a gente vê que a nutrição ela tem sido uma coisa muito individualizada. Não adianta a gente querer fazer a mesma dieta que todo mundo faz, ou que, sem preconceito com as pessoas, tá, gente? Mas assim, que todo mundo é low carb, é cetogênica, não existe isso, gente. Então, a gente precisa entender que a parte nutricional, ela é uma parte extremamente importante e tem que estar alinhado com a sua verdade, tá? Ela tem que estar conectada com o que faz bem para você, né? E eu tô recebendo alguns comentários aqui sobre algumas questões de energia, de alimento que nutrem a nossa alma e as questões espirituais também, que a gente, é muito interessante. Quando você passa a alimentar o seu corpo de uma maneira mais saudável, você começa a ascender em outras escalas evolutivas. E quando eu falo em ascender, é ascender em níveis e graus de evolução, porque você passa a se preocupar menos com a sua saúde, porque o trabalho já está feito. Entende?
Então, o cuidado com a nossa saúde, entender a nossa biologia, a nossa bioquímica, a nossa individualidade, a nossa genética, o nosso dosha, o nosso biotipo, o tipo de atividade física que a gente tem que fazer, quais são as nossas particularidades, isso propicia que a gente tenha muito mais assertividade. E não só isso, a gente seja muito mais feliz e conectado e possa ajudar as outras pessoas, né? Então, assim, a prevenção é a chave sempre. Então, ouça seu corpo, conheça seu corpo. Olha só, eu tô vendo a Aninha, saudades, amiga, eu tenho que te acompanhar, você tá tão linda, tão feliz, doida pra ir pro Rio pra te encontrar. Olha só, a Aninha é uma super professora, Ana Antunes. A sorte é minha de ter você aqui, viu, amiga? Muito bom saber de você. A Ana, ela faz um trabalho, gente, eu treinei com ela na Bodytech lá da Barra durante algum tempo. Ela faz um trabalho muito holístico do corpo, ela desenvolve uma atividade física para os clientes dela, para as alunas dela, de uma maneira muito específica, com movimentos que não são, não é só agressivo, né? Ela faz mais direcionado para essa questão da parte biomecânica, né? Uma coisa com... não é só autoridade, como é que eu quero te falar? Muito, muito personalizada. Então é um prazer pra mim ter você aqui, amiga. E aí, gente, eu vou dar alguns recados, porque assim, a gente tá durante 30 dias, agora em setembro, vai estender um pouquinho pra outubro, porque a gente não tá fazendo a live no final de semana, nem sábado, nem domingo, tem um break pra que vocês possam passar o final de semana de vocês. Mas a gente vai fazer todos os dias, nesses 30 dias, às 18h30 lives diárias. E aí eu vou colocar sempre um desafio pra vocês, uma jornada, um hack do dia. Hoje eu tô falando de Ayurveda, amanhã eu não sei o que eu vou falar ainda, mas eu vou pesquisar isso pra vocês. Mas hoje a gente tem uma surpresa, que é um e-book de receitas, tá? Que vocês vão receber depois no meu grupo do Telegram. Então a pessoa tem que estar conectada no grupo. Quem ainda não tá, eu vou deixar o link pra vocês no story. Eu vou depois pedir a equipe também pra disponibilizar pra vocês. E aí a gente tá numa jornada de 21 dias. Além dos 30 dias de nutrição, momento saúde, que é esse que a gente tá hoje, tá? A gente tem a jornada de 21 dias, que são os hacks do dia. E eu tô colocando isso pra vocês no grupo do Telegram, no Story também e alguns grupos do WhatsApp. E a gente vai, no final do mês, ter uma semana da nutrição holística. Então eu já quero deixar isso pra vocês, que vão ser aulas específicas que serão disponibilizadas também. E aí, então a gente tá com um mês muito animado e eu tô muito feliz que vocês estão aqui. Eu queria deixar agora aberto para perguntas. Eu vou só mostrar uma coisinha que eu fiz aqui para vocês. O blend que eu escolhi hoje aqui no consultório, olha só. Deixa eu só diminuir esse barulho aqui, gente, senão me incomoda. Eu escolhi 2 óleos essenciais para colocar para vocês. Ó, aqui é a minha vista linda. Que eu tô usando, que é a bergamota, tá? Que é a tangerina. E ele também acalma muito, melhora muito essa parte de... não só cognitiva, mas de ansiedade, de estresse. E esse aqui, que é o Citrus Bliss, eu coloquei os 2 juntos hoje, tá? Que melhora também essa parte de ansiedade. E aí eu vou virar aqui pra vocês, olha só. Ó, aqui eu tenho alguns olhinhos, tá? Olha, o meu, isso aqui foi do básico que eu fiz, ó. O meu certificado do Theta Healing, tá? Pra quem não sabe, eu sou Theta Healer também. Tem alguns florais aqui, uma tintura. E esses óleos essenciais, ó, Lemongrass, que eu amo também. Esses Marne Cessi aqui, hortelã-pimenta. Esse pra parte respiratória. Então, são alguns elementos que eu uso pra mim, no meu dia a dia. E que eu recomendo pra vocês. Então, eu vou mostrar sempre um pouquinho do meu espaço, onde eu atendo. Tem aqui os meus cristais, eu amo orgonite, gente. Eu sou apaixonada por orgonite, eu tenho vários, um distribuído em cada lugar. Depois eu até dou uma dica pra vocês, quem quiser saber onde comprar orgonites, eu dou dica pra vocês. Temos perguntas? Vamos lá, eu vi que chegaram algumas. Vocês estão gostando, gente? Me conta, porque eu tô aqui pra poder servir vocês, tá?
Olha só, deixa eu ver aqui se chegou alguém falando alguma coisa lá em cima. Eu vi que entrou bastante gente que eu amo. Ó, o pessoal de BH que eu adoro, minha cidade natal, eu sou mineira, quem não sabe. Eu vi uma perguntinha, peraí. Podem enviar, gente, a gente tem uma barra aqui embaixo, no nosso, aqui no Insta, que tem uma interrogação, desculpa. E aí, quem quiser fazer a pergunta, envia por aqui, que aí as outras pessoas vão ver a pergunta, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Tem a Cura Tea Time tá falando da Ayurveda, que eu comentei com vocês. Eu espero que vocês gostem. Eu vou disponibilizar também o link para que vocês possam fazer o questionário do dosha e descobrir qual que é o tipo físico de vocês, tá? Deixa eu ver aqui. E aí, deixa eu ver quem mais. Meu marido entrou, deixa eu ver aqui. Ó, o Xuxa, falando que falou em água, entrei aqui. Legal, olha só. Escovar a língua, eu já falei isso, né? Tem a mesma função. Deixa eu ver aqui. Tem uma escova para a própria língua, mas vou comprar um raspador. Vale a pena, viu, Nath? Porque o raspador, ele é específico e a língua, ela começa a ficar, gente, muito vermelha, assim. Ela não fica com aquela saborra branca, sabe? E então, escovar a língua é um hábito que todos nós deveríamos ter. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. E outra coisa, o paladar fica muito melhor, sabe? É muito fantástico. Deixa eu ver aqui. Karen entrou. Pergunta, gente. Olha só. Eu sei que tem alguém que perguntou sobre quem bebe água o dia todo. O dia todo não, a noite toda. Deixa eu ver aqui. Ó. Qual que é... A Rosimeire quer saber qual é o biotipo físico dela. Você quer entrar? Chegou uma, gente. Vamos lá. Interessante isso, adorei. Dizem que o nosso dosha predominante não muda. Pensando como fui até 25 anos era Kapha e depois o meu tipo físico. Completa pra gente depois, Ma, pra eu poder saber? Então, olha só. Vamos lá. Então, o que acontece? A sua natureza, ela é um dosha, tá? Você pode estar com algum tipo de dosha desequilibrado. Então, se você até os 25 anos era Kapha, provavelmente você estava com o elemento água e terra em desequilíbrio, em demasia, né? Então, assim, como eu não sei qual que é o seu outro tipo físico, eu vou esperar você enviar para mim. E aí eu vou entender e te falar, mas via de regra, gente, o dosha, ele não muda. O que você pode ter durante a vida são modificações desse dosha. Por quê? Porque a gente muda, né, com o tempo. Assim como as estações mudam, a gente muda, né? Então, assim, você tem que entender que momento que você tá da sua vida, se é um momento que você tá com um pouco mais de retenção de líquido, até mesmo as emoções, tá, gente? Elas podem ocasionar não a mudança de dosha, tá? Mas ocasionar os sinais e sintomas do nosso organismo, tá? Então eu acho muito interessante você entender como você está no momento, porque durante o dia você pode tá mais vata, tá mais kapha, tá mais pitta, tá? Isso tudo depende dos alimentos e da temperatura também. Aí a Mari tá completando pra gente que ela foi gordinha a vida toda e só ela ficou magra depois. Ainda bem, né? Que bom! Então, assim, provavelmente você tinha um perfil mais kapha e gente, dentro do Theta Healing a gente acredita muito em mudança de DNA. Eu não sei se vocês acreditam nisso, na força do pensamento que pode mudar uma realidade, tá? Então, assim, eu acredito que a gente pode transformar o nosso corpo, né? Então, assim, provavelmente você tinha um dosha predominante e aí você foi caminhando para um pitta, para um vata, né? E aí foi entrando em equilíbrio, tá bom? Mas eu acho que sim, dá pra gente ter uma mudança, tá? Vamos lá, mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Chegaram várias, olha só. A Bárbara, bem-vinda, Bárbara, muito obrigada pela sua pergunta, tá?
Para quem bebe água a noite toda, tem algum outro modo? Não tem problema. Assim, primeira coisa, água a noite toda, você tá deixando de dormir. Então, o sono, que a gente depois vai abordar nas outras lives, gente, o sono ele tem que ser constante, reparador, você tem que ir direto. Então, provavelmente, se você tá acordando para beber água, seu sono não tá muito bom, concorda? Me dá um ok, Bá. Então, assim, o que você poderia fazer é tentar não acordar à noite para que você tenha um sono mais fluido. E a partir daí, não tem problema você beber água se você acordar para beber, entendeu? Mas, assim, o ideal é que você raspe a língua de manhã, independente de como foi sua noite, tá? Você sempre acorda com muita sede. Então, como tá a sua ingestão diária de água? A gente já falou aqui sobre a água numa das nossas lives nesse mês, que a quantidade de água ideal para cada pessoa, gente, são 35 ml por quilo de peso. Então, se a pessoa tem 90 quilos ou se a pessoa tem 25 não tem, né, gente? 50 quilos, vai ser 35 ml por quilo de peso. Mais uma vez, a dieta é personalizada, gente. Não é uma coisa igual para todo mundo, tá bom? Deixa eu ver mais aqui. Mas vamos cuidar disso. Tem que ver como tá a sua ingestão diária de água, Bárbara. E evitar de acordar à noite. Mas se acordar, toma água e de manhã você raspa naturalmente a sua língua, tá bom? Um beijo enorme pra você. Te espero mais vezes aqui. Obrigada pela pergunta mais uma vez. A Mari tava só falando uma coisinha aqui, que ela fez a pergunta dela. Mas no teste devemos responder de acordo com como eram as crianças? Não. O teste você vai responder hoje, né? Falando do seu corpo hoje, de como estão os elementos da natureza em você hoje. Tudo no agora, no presente, tá? Porque é só o agora que existe. Existem os outros multiversos também, mas o agora é o mais importante, tá? A Babi tá falando, já tô chamando ela de Babi, a Bárbara, que ela bebe muita água durante todo o dia. Provavelmente a gente tem que entender se você tá com o sal alto. Então, você tá comendo muito sódio, tá bom? Vamos lá, mais perguntas, adoro. Como ter acesso ao questionário? Gente, hoje na internet a gente tem vários, inclusive a Laura Pires tem um site dela que eu adoro, que é uma das especialistas, né, em nutrição em Ayurveda, né? Ela é nutricionista e terapeuta ayurvédica, tá? E aí, o que acontece? Você pode entrar em qualquer site e fazer. Lógico que com um terapeuta, com um nutricionista especialista, etc., você vai ter muito mais fidedignidade, né? E vai ter mais assertividade, mas você pode ter uma noção do seu biotipo, da sua composição corporal. Mas eu te olhando assim, Nath, eu já falo que você é uma Pitta Vata, por aí. Depois você me conta se eu tô certa ou não, tá? Um beijo, minha linda. Vamos lá, deixa eu ver mais aqui. E aí, a colocação da Mari que tá participando super. Que agora ela mudou e se identifica mais com Pitta. É possível mudar? Sim, igual eu falei com vocês. É possível que a gente tenha uma mudança não só de composição corporal, mas questão elementar. A base, né? Nossa, gente, a gente ter uma natureza, não é que seja imutável, mas a nossa raiz, né? Mas você pode estar, às vezes, desequilibrado ou equilibrado. Então, depende muito de como você está, tá bom? O Wallace, meu querido, olha só. Ele mandou... Wallace, consegue mandar pra gente nessa interrogaçãozinha a sua pergunta? Você tá falando sobre fogo, que aí aparece pra todo mundo? Eu vou até ler aqui, se você conseguir reescrever, por favor. E eu vou adorar, que aí todo mundo assiste. Ele tá falando assim, sobre o fogo. Às vezes a gente consegue tomar um café tranquilo, mas o almoço é mais corrido e passando da hora dá uma queimação. E talvez você não conseguiu almoçar e ainda essa fome passa um pouco. É normal? Sim, porque o seu fogo digestivo, interessante essa colocação dele, é que às vezes a fome... Só ver uma coisa. E talvez você não consiga almoçar e essa fome passa um pouco. Entendi, é isso mesmo. O momento do ardor do estômago, por exemplo, você está com muita fome.
Se você não se alimenta nesse horário, daqui um pouco você não vai ter esse apetite todo, né? Então é interessante você esperar que esse fogo digestivo ele venha nos momentos, né, gente? Deixa eu só tirar essa aqui. Deixa eu só tomar um pouquinho. Então, gente, mais uma vez, é escutar o corpo, né? Escutar o que ele está pedindo. Lógico que a gente precisa de alimento, óbvio, isso é claro, senão a gente não fica vivo, né? Tirando as pessoas que falam que vivem de luz solar, mas assim, nós somos seres que ainda precisam de elementos como carboidratos, proteínas e gorduras para poder ter energia para a construção celular, né? Então é normal, tá? A gente ter picos de fome, depois você parar de sentir fome e entrar numa normalidade. Mas via de regra, sempre tem que ter alguém acompanhando, né, gente? Nutricionista, para te dar uma base do que seria interessante você ingerir durante o dia, né? Porque a gente não aprende nutrição na escola, o que eu acho um absurdo. A gente deveria aprender nutrição na escola, né? O básico, né? Enfim, vamos lá. E aí a gente ensina aqui, aprende todos os dias. Ele tá compartilhando com a gente, então eu só tô respondendo aqui a questão da queimação do estômago, que é o Agni, que é o fogo digestivo. Então sempre que você for fazer uma refeição, espere esse momento do seu fogo digestivo estar alto, né? Que se você não comer nesse horário, provavelmente esse fogo ele vai apagar, mas depois ele vai voltar a acender de novo, porque na verdade é uma questão muito enzimática, tá? Que bom que você participou, meu querido, você é super bem-vindo sempre. Deixa eu ver aqui, ó, a Nath está agradecendo a dica da raspagem da língua, tá? Bem, se não tiver mais perguntas, eu vou encerrando com vocês hoje por aqui, mas não acabou, porque a gente tem presente no Telegram, tá? A Flavinha só entrou agora não, né, Flavinha? A gente tem presente no Telegram pra vocês. Quem ainda não tá no nosso grupo, tá? Participe, porque tá bem legal. Eu tô compartilhando algumas coisas lá, assim, que só são específicas de lá, tá? Embora eu às vezes consiga compartilhar em todas as redes, eu até vou pedir para o pessoal me ajudar, da equipe, para que eu consiga fazer, porque eu continuo nos atendimentos, nos estudos, nas gravações, né? E, enfim, fazendo multitarefas, mas sempre conectada, né? Não é uma coisa, não faz multitarefas aleatório, né? Tem horário para tudo. E aí, gente, a gente vai continuar na jornada do dia de 21 dias, tá? E agora que eu falei que eu ia terminar, tá chegando várias perguntas. Vamos ver aqui, peraí. Ó, a Bia entrou também. Não, adorei isso. Muito legal. A minha sócia. Oi, sócia. A doutora Karen. Então, a Karen tá perguntando, vocês estão vendo, né? Se a microbiota pode ser alterada com a raspagem. Não, porque a gente tá tirando... como é que chama isso? Toxina, AMA, né? Então você não vai alterar a parte de bactéria, né? Você vai tirar as bactérias ruins patogênicas. Tô arrasada que eu não vou te ver no Deepak Show pra amanhã, amiga. Beijo enorme, amo você. Já de cara. Vamos lá, o que mais, gente? Deixa eu ver. Feedback. Bela, com essas informações vai... Voltamos, deu uma caída na conexão, vamos lá. Bela, com essas informações valiosas e equilibradas, descobri que estou em pleno desequilíbrio. Linda, é hora de se reconectar com você mesma, só não veio o finalzinho, tá? Deixa eu ver aqui mais. E aí a outra eu já respondi. De qualquer maneira, continuamos conectados. Amanhã tem mais live, então tá tranquilo. Eu tô abrindo pra vocês entrarem comigo online. Hoje eu não consegui abrir, eu vi que a Rose, ela pediu pra entrar, mas eu não vou conseguir fazer por causa do nosso tempo. Agradeço muito a atenção de vocês, que as informações de hoje possam estar conectadas com vocês no sentido de olhar para você, para o seu corpo, para a sua natureza, para a sua individualidade,
para quem você é, para quais são as suas verdades, né? O que o seu corpo precisa, né? O que às vezes a gente entende que o nosso templo, né, é sagrado e que a gente tem que cuidar dele com muito amor e carinho, tá? Eu tô muito feliz. Maria, tô despedindo, mas sim, elas vão pro meu YouTube. Quem não tá no YouTube ainda, gente, no meu perfil tem o Linktree, que é um link que tem várias abinhas para vocês se conectarem comigo, com o que eu faço. A gente vai disponibilizar no YouTube, viu, Maria? Então, tem várias lives lá, tem algumas entrevistas, algumas participações, algumas coisas, tá? Indico a música de fundo, claro, é um solfejo da alegria. Deixa eu botar pra vocês, peraí. Eu vou virar aqui pra vocês verem. Ó. E aí o Ailton, adorei, Ailton. Você chegou agora no final pra gente fechar com força total. O Ailton perguntou o seguinte, gente. Qual a dica para manter o equilíbrio em um mundo tão complexo quanto hoje? Tudo é um espelho do que você está passando por dentro. Então se conecte com você, porque a gente teve uma live falando sobre o Ho'oponopono essa semana com o professor Clayton. E a gente tem que olhar para dentro, né? Assim, na minha opinião. E o que está fora é uma projeção do que está dentro. Né? Então, provavelmente, se a gente começar a olhar pra gente de uma maneira mais delicada, você vai conseguir ver um fora delicado. Eu sei que tá uma loucura, eu sei que é complexo, tá? Mas que você pode sim ter uma docilidade com você e conseguir enxergar as pessoas de uma maneira mais, não só amorosa, mas sem julgamento, e que você possa se conectar com a sua luz, tá? Deixa eu mostrar aqui, tá linda essa música, né? Deixa eu mostrar pra vocês, peraí. Ó, é essa aqui, ó. Deixa eu aumentar. Essa aqui, ó, Frequência da Felicidade, música pra liberar serotonina, dopamina e endorfinas. É um solfejo, eu vou copiá-la pra vocês e vou disponibilizar agora no meu story. Deixa eu abrir aqui. Eu uso sempre, tá, gente? Solfejo em casa, solfejo aqui no trabalho, no consultório, sempre. Deixa eu voltar. Que bom que você gostou, Letícia. Ó. E é isso, pessoal. A gente vai estar junto amanhã mais uma vez. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. E contem comigo. Tá? Acompanhem, porque eu tô sempre compartilhando alguns conteúdos com vocês especiais, não só de saúde, de alimentação, de estilo de vida, de meditação, de bem-estar, de atividade física, tudo relacionado à saúde, tá? E que a gente possa compartilhar isso com as pessoas, viu? Encaminhe essa live para alguém que ainda não viu, ela vai ficar disponível durante um tempo. Ailton, procura o Ho'oponopono, Ailton. Você vai gostar muito. É um mantra havaiano de cura. E tá tudo dentro de você. É só você conectar com essa luz, tá bom? Um beijo enorme. Não quero deixar, mas eu tenho que ir, que eu ainda tenho um evento hoje pra ir. E é isso. Amo vocês. Muita gratidão por vocês estarem aqui. Amanhã a gente volta. E no grupo do Telegram tem presente pra vocês, receitas saudáveis, tá? Então, ó, um beijo enorme. Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau.